Fuck My Brain. Olá, está na hora de dar um boom na sua mente. Está começando mais um episódio do nosso videocast podcast da F My Brain. Vai ao ar toda quinta-feira às 18 horas. E eu convido você para a conversa de hoje. A gente sempre está aqui com foco para melhorar a nossa saúde mental, ter conversas e reflexões para que a gente encontre novas formas de trabalhar e de viver sempre, né? Melhor do que ontem. E aí a gente vai conversar sobre um tema hoje que eu acho que atende a todos nós. Sabe qual é o nosso boom? Cultura da dieta, obesidade e transtornos alimentares. Fuck My Brain. E para nos levar para dentro desta conversa, nós convidamos a Marcela Cotaiti. Ela é nutricionista, especialista em transtornos alimentares e obesidade, coordenadora voluntária do ambulatório de anorexia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Marcela, muito bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Delícia. Olha, quem está aqui também? A tríade da F My Brain, a começar por mim, eu, Marina Machado, especialista em comunicação e liderança positiva. Estou aqui muito animada para conversar sobre esse tema, porque tem várias frentes. Tem para mais peso, menos peso, compulsões, compensações e muita saúde envolvida nessa história. Saúde mental, saúde física. Caramba, tô muito curiosa. E eu sei que quem está curiosa é a Luciana Chiesa também. Olá, querida Luciana Chiesa, expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Olá, eu adoro o expert. Toda vez eu falo assim, nossa, eu sou expert sou de alguma mega coisa. Expert. Não, expert de alguma coisa eu também sou, doutora Marcela, obrigada. Eu sou expert de dietas, gente. Tem algo que eu também sou expert, desde que eu me entendo por ser humano. Eu acho que eu escuto a palavra dieta. Então aqui, hoje, né, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade para entender do meu lado essa evolução dessa cultura da dieta que não é de hoje. O que aconteceu que a gente vem cada vez mais ou comendo mal, ou cada vez o inimigo da vez muda. Jamais vou esquecer uma capa na Veja que eram ovos e falando, este é o grande inimigo da sua vida. Ovo. E hoje ovo é o grande melhor amigo da sua vida. Então acho que a gente tem muitos mitos, verdades, conversas, né, pra gente trazer, debater nesse tema. E eu acho que muita conexão emocional comigo também, né, Nath, querida? Sim. Pois bem, Natália Mestre, nossa especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Também é expert em dietas, Nath? Nossa senhora, muito expert em dietas, doutorando em dietas, tudo. Bom, primeiro, oi meninas, oi pessoal e oi Marcela. Seja muito bem-vinda, querida. É um super prazer ter você aqui. Acompanho o seu trabalho, gosto muito, especialmente da forma séria e clara que você informa sobre o assunto, porque existe muita informação errada e muita coisa ruim que a gente lê sobre o assunto, e essa desinformação nos leva a lugares completamente errados. E é uma história também que a minha, então, permeia, né, Lu? A gente troca muito isso, fazer dietas. E acho que a gente tem realmente uma chance de falar um pouco de como essa vida onde a gente acorda e dorme com o pensamento da dieta, com o pensamento da restrição, do que a gente tem que comer, do que a gente pode comer, de vilões e mocinhos alimentares, o quanto isso nos adoece de todas as formas, né? Então, acho que vai ser um papo incrível. Nossa, gente, eu tô só vendo que vai render essa conversa. Só que antes da gente apimentar, vamos fazer só uma preliminar aqui, coisinha rápida, só para dar aquela aquecida. A gente aquece o quê? Tô sesh. Vamos fazer uma preliminar com você usando o seu dedo, sim, para clicar Uepa! e seguir a gente. Assim, ó, siga, inscreva-se, participe, queremos saber o que você está achando, é muito legal, a gente tem tido essa troca super gostosa. E para você que não se inscreveu ainda, atenção, no YouTube, @canal FMyBrain, no nosso Spotify, @FMyBrain, e atenção ao nosso Instagram, porque é @FMy.brain. Não esqueçam do pontinho para achar a gente por lá. Dito isso, fica aqui o caminho para ficar com a gente, estar com a gente, não perder nada. Números, vamos dar peso e tamanho para este assunto, né? Quando a gente fala de mundo, isso dados do Ministério da Saúde, mais de 70 milhões de pessoas possuem algum distúrbio alimentar. A anorexia nervosa e bulimia estão relacionadas a maiores taxas de mortalidade dentre os transtornos mentais, né?
Dados do Ministério da Saúde, né, Brasil, obtidos em um levantamento inédito, apontam que a obesidade atinge 6,7 milhões de pessoas no Brasil. É um número que dá a impressão ainda de estar um pouco defasado e, se você faz um comparativo com uma população americana, então, é até irrisório, porque lá a situação é ainda bem mais complicada. Agora, quando que a gente entende que a relação com o alimento, a relação com o comer, está saindo do algo que é natural, do algo do gostar, de uma fase onde você está um pouco mais ansioso, ansiosa, para um transtorno, de fato, Marcela? O que diferencia? Nossa, essa pergunta é interessante. Eu gosto muito de falar com os meus pacientes que eu gostaria muito que todo mundo comesse como tomar banho, né? Como assim? Quando a gente vai tomar banho, a gente não mede a temperatura da água. A gente não mede a pressão que a água está saindo do chuveiro. A gente não vê quantas ensabonetadas, não sei se essa palavra existe, eu tô dando no meu sovaco direito, no meu sovaco esquerdo, eu não sei se eu começo pelo pé, pela cabeça, eu só tomo banho. É uma coisa que a gente faz intuitivamente, naturalmente. Tem dia que a gente toma 2 banhos, tem dia que a gente toma um banho mais rápido, tem dia que a gente toma um banho mais devagar, tem dia que eu lavo a cabeça, tem dia que eu não lavo. Não é sempre o mesmo banho. Mas é uma coisa que não me mobiliza, eu não fico o dia inteiro pensando, eu vou tomar banho, aí eu vou ver qual que é a temperatura que eu vou colocar água, porque a gente faz isso com a comida como um sinal de que as coisas não estão bem, né? O que eu vou comer na hora que eu abro o olho, o que eu vou comer agora, o que eu vou comer no almoço, e aí se eu comer, será que eu vou ter que malhar, e aí o que eu vou colocar? Glúten, vou colocar carboidrato, vou colocar proteína. Então assim, quando a alimentação deixa de ser algo que você faz intuitivamente, é um sinal de alerta de que as coisas não estão bem. E a gente estava falando, né, vocês estavam falando sobre dieta antes, eu acho que tem uma coisa pra gente começar a conversar. Todas as vezes que a gente falar sobre dieta aqui hoje, a gente tá falando numa alteração da minha alimentação para que eu consiga perder peso, ou para que eu consiga aumentar o meu peso. Então, por que eu tô falando isso? Porque sempre tem um problema, né, porque nós estamos falando sobre dieta restritiva. Porque tem dieta celíaca, tem dieta para intolerância, alergia à lactose. Nós estamos falando de dieta na tentativa de mudar o meu corpo. Então, essa comparação que eu faço brincando com o banho é justamente quando eu deixo de comer como mais uma das atividades do meu dia. Quando isso se torna uma atividade muito central, então que eu me preocupo demais, que eu valorizo demais, que eu acho que eu sou melhor ou pior do que o outro pelo que eu comi, pelo meu corpo, aí a gente tem um sinal de alerta que tem que ficar ligado assim, neon. Então, a relação com a alimentação, quando ela deixa de ser intuitiva, natural e leve, ela é um problema. Já é um problema. Não, sinal de alerta aqui já Ponto, gritou, já, né? Já gritou. Hein, Lu? Nossa! Não, vários sinais de alerta gritando na minha mente. Eu já estava praticamente em outro universo alfa, voltando para o universo gama. Veio muito a palavra, 2 palavras que a gente fala muito aqui, quando a gente fala sobre saúde mental em vários programas: perfeição e comparação. Uhum. A dieta, para mim, ela vem algo na nossa vida como assim, você estava falando do banho, eu achei maravilhosa essa analogia, mas a gente escuta isso desde pequena, em capa de revista, corpo a corpo. Eu lembro assim, Nova, na minha época, né, tinha Nova, Boa Forma, corpo a corpo, Men's sempre Health, tinha, todas com... Women's Health, desculpa. E tinha a fita métrica, né, Sim. relacionada, e você olhando aquilo, né, o visual, o tempo inteiro olhando para você conseguir chegar naquilo ali, numa comparação ou numa perfeição. E aí, um depoimento pessoal, eu sou uma criança que desde que eu me conheço por gente, eu falo que eu nasci fazendo dieta. Porque eu nasci uma criança com peso normal, 3,5 kg, 49 centímetros, assim como a minha irmã. Mas que logo, quando eu saí da migração, quando eu migrei do leite materno pro leite em pó, que naquela época era só leite ninho, não tinha tantas... Eu engordei muito. Eu fui uma criança que engordei muito com leite ninho. Cresci, engordei e fui tomar leite molico. Uhum. Porque eu tinha engordado. E aí tem fotos minhas pequenas, eu e um bebê da mesma idade. E a referência era, olha como você era grande. Você é um bebê grande. Você teve como fazer dieta desde pequena. Então, eu sempre fui mais gordinha. Um bebê mais gordinho. Então, na minha época já não era uma visão tão saudável, né? Mas, ao mesmo tempo, na minha casa nunca teve uma cobrança por emagreça. Você não é ninguém se você não for magra. Nunca teve isso. Mas eu queria
caber, né? Mas aquela mensagem subliminar, ela ficava na minha cabeça. Porque eu tinha uma irmã, baixinha, bonitinha, pequenininha, magrinha. E eu, não, né? Então, a comparação, ela vem desde sempre. Então, eu sempre escutei a palavra dieta na minha vida. Sempre escutei. A ponto que, há uns 2 anos atrás, eu resolvi que eu ia me consultar com um bariátrico. Uou, esse eu não sabia, amiga. Você fala um troço desse na hora que eu tô pondo água na boca, né? Eu fui me consultar com um bariátrico. Porque eu falei, eu não aguento mais viver esse efeito sanfona. E isso destrói, muitas vezes, a minha autoestima, a minha autoimagem, enfim. Mas eu fui, porque eu falei, eu quero cortar o mal pela raiz. Eu não quero passar mais 40 anos da minha vida nesse efeito sanfona. Então, a solução que eu enxergo para isso, o que que é? Eu já tentei dieta, academia, vai e volta, mas eu não consigo manter 6, 7, 10 anos magra. Então, realmente, eu fui me consultar com um bariátrico. E as minhas amigas, não, você é louca. Eu falei, não sou louca, eu quero ouvir, eu quero entender a verdade. Porque eu falei, eu não quero mais, eu sei que eu não tenho uma obesidade mórbida, não sou um grupo de risco, mas eu sou uma pessoa que convivo com isso, eu não quero mais ter que pensar sobre isso. A dieta é algo que eu não quero mais ter que pensar. E qual que é a solução para eu não ter mais que pensar e ela virar apenas um banho? Essa é a grande provocação que eu tenho na minha vida hoje. Como eu faço ela ser apenas um banho? Nossa, eu já vou botar Muito 10 bom. pra pergunta, hein? Muito bom. Pra pergunta. É uma pergunta que, se tivesse mais zeros aí, dava pra levantar. Porque é muito pessoal isso que você está contando, mas é muito comum, né? E nós mulheres aí, eu vou falar, né, 80, 90, né? Nós nascemos com mães que fizeram dieta a vida inteira. As nossas mães são as mulheres que chapavam de anfetamina, e que era ok, porque todo médico passava anfetamina, era a droga que se usava muito. Então, as nossas mães, elas comiam, né, tô falando de maneira generalizada, e elas não engordavam porque elas estavam sob medicações muito fortes, que hoje, Fenproporex, por exemplo, é algo que não é mais prescrito, é proibido. Então, a gente é a geração que é vigilantes do peso, Sim. que é dieta de salt beach, que é dieta que é força, fé e foco, que é fecha a boca, e é muito difícil, né? Quando você falou manter 6, 7, 10 anos, o que a gente sabe é que restrições alimentares, elas funcionam entre 6 meses e 2 anos. Depois disso, as pessoas recuperam o peso. E quando eu falo as pessoas, tem alguns estudos que falam, e os estudos eles são divergentes, mas é assustador, porque tem estudos que falam de 90% e estudos que falam de 98% das pessoas que recupera o peso, que perde intencionalmente. Então, manter-se magro é algo muito difícil, é quase impossível, né? Você não compra um celular que tem 90% de chance de quebrar em 6 meses, né? E a gente faz dieta sabendo que eu não mantenho por 10 anos, mas eu vou tentar uma, depois eu vou tentar outra, depois eu vou tentar outra, e aí eu fico no efeito sanfona, e acho que você pontuou maravilhosamente bem. A autoestima vai pro pé. A autoestima não é só eu me achar bonita. A autoestima é você sentar aqui e se sentir segura para apresentar um videocast porque tá mostrando tua cara, teu braço, tua mão, teu pescoço. Então, assim, a gente... E as mulheres... Não tem como a gente desconectar isso de um assunto que é majoritariamente feminino. Então, assim, a dieta, ela tem esse poder de fazer com que a gente não confie na gente, né? A gente só se sente bonita, inteligente, respeitada, digna se a gente estiver magra. Então, essa pergunta que você me faz, que eu brinquei, falei, podia ter quantos zeros coubesse no papel, ela não tem uma resposta, porque eu posso falar com a Luciana, mas aí tem a Natália, tem a Mariana, tem a Joana, tem a Alberta, tem a... Então, assim, é muito difícil da gente colocar como uma fórmula mágica, como que você consegue respeitar o seu corpo, como que você consegue respeitar a sua alimentação, porque é injusto até, porque o que toda dieta vende é a resposta certa. Não, para você, dieta do tipo sanguíneo. Para você, dieta da USP, que não é da USP. Para você, a dieta da Lua, a dieta da proteína, a dieta do Atkins. Então, assim, é muito difícil você conseguir. É uma desconstrução, e eu acredito que talvez a gente não precisasse fazer tantas dietas se a gente não tivesse feito a primeira. Muito bom isso. Porque eu acho que o grande problema é que nós, mulheres, desde cedo, a gente aprende a fazer dieta. A gente aprende a controlar o que a gente come.
né? E hoje, eu vou só trazer um recorte para cá, uma coisa que para mim é muito assustadora pensando em futuro. Hoje os pais ensinam os filhos, as crianças, a não comer doce. Então assim, essa relação já fica de proibido, de não posso, de se eu comer eu vou engordar, eu vou ficar feia, a minha amiguinha vai ficar mais bonita, ou eu nem entendo direito por que eu não posso. E não é incomum a gente ver e a gente ouvir que crianças em festinha de aniversário ficam loucas quando chega a mesa do parabéns. Então assim, desde pequena, quando você conta, claro, dá pra gente entender. Mudou, leite materno é leite materno, depois foi para um leite que é industrializado, processado, beleza. Mas é muito interessante porque criança não deveria fazer dieta. Né? Você não deve alterar a alimentação de uma criança. O que você deve fazer é incentivar a brincadeira, incentivar movimento, incentivar práticas saudáveis com aquele corpo, né? E não tirar a comida de uma criança. Então a gente aprende, a gente cresce tendo medo de pão, não comendo carboidrato depois das 5. Coisas que não fazem cientificamente assim, sentido nenhum. Né? A gente aprende que a gente precisa perder peso. Mas a gente não sabe emagrecer, porque são coisas completamente diferentes. Então a gente faz dietas radicais, a gente perde peso, é inegável. Se eu te amarrar aqui, todo mundo for embora, trancar, voltar daqui a um mês, eu sou a melhor nutricionista do mundo. Te tirei comida, você emagreceu. Mas, ai, Lu, a gente não deixa. mas é verdade, né? Assim, é isso. Sim. O nutricionista que, acho que de maneira muito mais tradicional, tira tudo do paciente, é óbvio que o cara vai perder peso, que a moça vai perder peso. Só que quando eu falo, beleza, você perdeu... Você vai perder saúde mental nesse processo. Não, e o problema é a sustentação disso, né, Marcela? Que aí eu acho que é justamente esse link, porque é muito difícil fazer dieta e manter saúde mental. Porque se eu convido alguém para ir na minha casa, eu não posso. Ou se eu for, eu não posso pisar na jaca, porque se eu pisar na jaca, aí que se dane, aí eu jogo tudo pro ar, e aí eu fico naquela oscilação de ou eu não como nada, ou eu como tudo, ou eu não como nada, ou eu como tudo, sem nem chamar isso de compulsão, sem nem entrar no mérito da chance de você ter compulsão alimentar quando você tá fazendo dieta restritiva. Mas assim, a saúde mental, ela não tem como. Quando a gente associa, como você colocou, e eu vou repetir, sobre autoestima, né, já é um preditor de questões mentais muito grande. Porque a gente fala sobre a depressão, a gente fala sobre a ansiedade, a gente fala sobre comer emocional, a gente fala sobre transtorno alimentar, né? Então, fazer dieta é a história do começo de todo o transtorno alimentar. Tem uma frase que é clássica da Associação Americana de Nutrição e da Associação Americana de Psiquiatria, né, que todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Não significa que toda dieta começa um transtorno alimentar, mas fazer dieta é roleta russa. A gente não sabe quais são as nossas questões genéticas, a gente não sabe quais são as nossas questões ambientais, quais são os gatilhos que pode acontecer quando a gente faz uma dieta. Então, nós mulheres somos colocadas à prova desde muito pequenas. E aí, o que vai acontecer com você a partir do momento que você faz dieta? Nossa. Tudo bem, 5%, 10% das pessoas se mantêm magras quando fazem dieta? Claro. Ainda a gente questiona se essas 5 ou 10% dessas pessoas, se elas não desenvolveram algum transtorno alimentar para manter o peso perdido. Né? Então, eu acho que até eu chego na resposta para a pergunta do 10, né? Talvez se a gente começasse a entender que cada uma tem um corpo que não tá na revista, que vocês levantaram um monte de revista, eu ainda levantaria Capricho. Sim, sim. Atrevida. Atrevida. Você falando do carboidrato depois das 17, só um adendo, eu lembrei quando a Xuxa deu uma entrevista que depois das 5 da tarde não entrava carboidrato, e aquilo entrou tanto na minha mente que até hoje eu fico pensando sobre isso e lembrando da Xuxa. Sim. Olha que loucura isso, mas continua, Marcela, aí, desculpa. Não, e aí é isso, se eu como carboidrato às 18, eu como morrendo de culpa. Exato. Eu como com medo. Então eu vilanizo aquilo como se tivesse um relógio dentro de mim, como se tivesse algum processo metabólico diferente depois das 17. Coisas que não... não, mas a gente tá em repouso. Não, tudo bem, a gente faz menos atividade, a maioria das pessoas depois das 5, das 6, tudo bem. Mas nosso corpo não é assim. Nosso corpo é dinâmico. Você gastou mais de manhã, ele tá tudo bem à tarde. Você gastou mais à tarde, tá tudo bem de manhã. Então, o que a gente aprende é como ter culpa, né? Como comer com culpa. Nossa, eu queria levantar e abraçá-la, mas eu fiz isso no outro episódio, choquei todo mundo. Toda mulher sinta-se abraçada nesse momento. Toda mulher entende isso, que a gente aprende a comer com culpa. A magra, a gorda, a que precisa, que não precisa, que quer dizer precisa, assim. A gente aprende, a mulher come, o prato da mulher sempre tem culpa. É uma coisa impressionante. Isso. Mas eu tava ouvindo você falar né, do que deveria ser igual tomar banho, e acho que hoje, finalmente, eu consigo ter uma resposta para reflexões minhas da minha vida.
ao contrário do que você estava pontuando, Lu, eu só fui pensar sobre o meu peso quando eu entrei na faculdade. Antes, como eu fui uma criança muito magra e atleta. Então, eu nunca precisei pensar sobre a comida. Então, eu simplesmente comia como tomava banho. Como eu tava gastando, como eu tava me movimentando, como eu tava vivendo e fui uma criança fazendo 1000 coisas, eu nunca parei pra pensar se eu tava comendo mais ou comendo menos, e era uma relação normal, a comida ela era legal, ela fazia parte da minha vida. Quando eu entrei na faculdade, logo de cara já tive que começar a trabalhar, então, óbvio, parei de fazer atividade física, e aí continuei comendo como comia fazendo atividade física. E era uma atividade física, por exemplo, eu joguei vôlei mesmo, com ideia de treinamento de vôlei, então era realmente um gasto. Aí foi a primeira vez que eu precisei pensar na comida. E é muito engraçado que daí foi a primeira vez que eu falei, nossa, mas... As pessoas falavam, mas você come bastante. Eu nunca tinha reparado que eu comia bastante, perto do que as outras pessoas consideram bastante. E era comida, que foi uma coisa que sempre falava, comida é a parte boa. O ruim são os industrializados, os processados, os embutidos, e a gente vai colocando aí uma lista gigante. E eu tentei muita coisa, Marcela, assim, sabe? Eu acho que eu nunca cheguei aí para uma consulta de bariátrico, mas eu já fui de tentativas de dietas sem glúten, sem lactose, sem alma, sem vida, sem sorriso, sei lá. Porque é isso. Você não é sustentável, te tira o prazer da vida. Eu tomei remédio, então tomei Ozempic, que foi uma coisa muito ruim pra mim, não me funcionou. Eu me senti muito mal e isso foi até negativo porque eu tava num processo legal e o Ozempic me voltou pra trás, porque eu me senti frustrada até de não conseguir me adaptar ao Ozempic. Olha a loucura. Então, assim, não que eu não consiga... Eu me senti frustrada porque, poxa... Porque outras pessoas conseguem tomar o Ozempic, né? eu tô errada. Por que o meu... Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu devo ter alguma coisa errada. O meu corpo não se adapta a um remédio que tá todo mundo tomando. Ele falou, Natália, você tá louca? Porque tá todo mundo falando que vomita pra caramba, que tem ânsia, que tem, né, que prende o intestino e tudo mais. E não é que eu tava passando mal, eu tava sem alma. É como se tirasse tudo de bonito que tem em mim e levasse embora porque eu era um ser vegetativo. Então eu emagreci. Só que cadê a Natália? Cadê a vida? Cadê a emoção? Então acho que a gente vai vivendo tanto tempo nesse pra chegar assim, doutora Marcela, como é que a gente sai dessa situação onde a gente não consegue mais... Mas, assim, eu acho que é tanta pressão e é tanta culpa que a gente sente que a gente não consegue mais olhar pra alimentação de uma forma legal e de uma forma, tipo assim, olha, isso me nutre. Poxa, isso é um alimento, isso é saúde, né? A gente precisa estar bem para poder viver, para poder continuar, para não pegar outras doenças, para estar com o sistema imune. Então, como foi que a gente chegou nesse lugar? E eu queria entrar no quanto as redes sociais hoje... Eu sei que a gente foi uma geração que as revistas faziam esse papel, mas o quanto as redes hoje, elas deixam a situação confusa, porque é confuso. Hoje eu sento, eu não sei se eu posso com esse alimento. Quando eu começo a me decidir por um lugar, vem uma outra corrente e eu falo, mas isso daqui tá errado. Esse carboidrato aqui tá colocado mal, mas e a linhaça, e a chia, e o gengibre... Como a gente sai dessa, Marcela? Hoje a gente tem fragmentos de informação, muito fácil, né, na palma da mão, mas são fragmentos. E o mais, eu acho que maluco nessa história é que todo mundo que come acha que sabe sobre nutrição, né? Então assim, todo mundo tem uma dica, tem uma dieta que já fez, tem um post no Instagram que nem tem uma pessoa por trás, com aqueles posts, aqueles perfis esquisitos de dieta, de alimentação. Então, o que as pessoas precisam entender é que se nutrir, né, assim, é não só biológico. A nutrição, claro, o carboidrato, a proteína, a fibra, né, que vem da chia, que vem não importa onde, é uma parte muito importante da nossa alimentação. Mas o que não é tão nutritivo também é saudável. Né? Porque se eu chegasse aqui e vocês me oferecessem um pedaço de bolo, eu não ia entender como carboidrato, açúcar e nossa, elas querem... Não, eu vou falar, que fofo, cheguei lá e, comi um bolo, tava delicioso. Tem afeto no ato de comer, né? Então, as pessoas, elas se desligam tanto disso e elas perdem a própria intuição no comer.
Porque você tem a tua família, que tem um lance cultural do que Sim, vocês comem, sim. né? Então, por exemplo, eu vim de família de descendência libanesa. Pô, na minha casa sempre foi carne crua, sempre comi quibe cru. Né? Sempre comi pão, pão sírio com hummus, com não sei o que, sempre comi. Delícia, hein? Nossa Tudo isso, senhora, hein? Tudo já deu Maravilhoso. Tem simbolismo. Nunca olhei pra mesa e falei, nossa, tem proteína de alto valor biológico aqui tem. Eu sempre vi a comida da minha mãe, comida das minhas avós, sempre teve afeto, né? E a gente vai se desprendendo disso e a gente vai vendo só vilões em cima da mesa. A gente perde a capacidade de flexibilizar a nossa alimentação e entender que uma alimentação flexível, né, que claro, eu vou comer de maneira nutritiva, é óbvio que eu vou almoçar salada, arroz, feijão, frango, sei lá, e eu vou eventualmente comer um chocolate, um bolo, tomar um sorvete, calor enorme, tal, tomar um sorvete. As pessoas, elas dicotomizam tanto a alimentação, que essa coisa de você ou tá comendo saudável ou tá pisando na jaca, faz com que você viva nos dois extremos, e os dois extremos são muito difíceis. Porque se eu tô fazendo dieta o tempo inteiro, eu não consigo ver a alimentação de um jeito mais, talvez, romântico, né? Sim. Mais global. Né? Eu vejo ela puramente nutricional. E se eu tô desleixada, é a pior palavra que eu podia usar, mas enfim, se eu tô permissiva, melhor, com a minha alimentação, né, se eu não presto atenção no meu corpo, se eu não presto atenção aos contextos, porque existem contextos alimentares. Tem o contexto onde eu vou comer uma coisa que é mais nutritiva, tem o contexto que eu vou comer uma coisa que é menos nutritiva, que é mais simbólica, que é mais afetiva, que é mais festiva. Então, entender que tudo deve ser parte de uma alimentação saudável, eu acho que é a chave que as pessoas perderam, né? E quando você falou das redes sociais, para eu não deixar de responder, eu acho que é muito pior do que as nossas revistas. Porque se a gente precisava ir para a banca comprar uma Capricho que terminava agora no feed infinito, não acaba. Porque além da dieta que vem no feed, tem a modelo gostosa de calcinha, de biquíni. E de filtro. E de filtro, e que você não sabe que tem filtro em vídeo. Quantos Sim. e quantos vídeos que a gente agora começa a falar, opa, andou ali atrás, ó, mexeu a parede ali atrás, né? Mexeu ali o vaso. Então, tem coisas que hoje a gente está começando a questionar, mas infelizmente ainda é a minoria das pessoas que tem esse senso crítico de pegar o celular e falar, não vou seguir isso, eu não vou olhar para isso, é muito ainda difícil. mais quando você não está se aceitando nisso, Exato. né? É claro. Mas a gente está falando de dieta desde o início e eu fico vindo com uma palavra muito na minha cabeça que são escolhas. Porque a ideia de fazer dieta, na minha cabeça, é um troço que tem começo, meio e fim. Porque ela é restritiva e ninguém aguenta ficar sendo restritivo. Eu adoro massa. Adoro! Não adianta tirar a massa da minha pessoa. Não adianta. O que eu posso é talvez não comer todo santo dia, é fazer escolhas. É ir no supermercado e optar. Porque se eu não trago para casa, eu não fico na tentação. Mas eu vou ficar me restringindo o tempo todo? Não, eu vou trazer coisas que eu gosto, mas também na hora de comer, eu faço escolhas. Então, é o que falam, né? Não vá para o supermercado morrendo de fome, Claro. né? Nem sente a mesa morrendo de fome. Porque eu já reparei, quando eu sento à mesa morrendo de fome, eu mal mastigo, eu engulo as coisas. E aí quando eu vejo, eu estou completamente estufada. Mas eu quero trazer, já que a gente está começando com relatos, né, de vida, eu nunca tive uma situação de sofrer por conta de peso, mas eu tive uma felicidade. Eu ganhei 10, 12 quilos uma época quando eu fiz o meu intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio dos Estados Unidos e eu comi a alma do planeta. Comer, amar e rezar. Gente, como eu comia. Eu comia, e aí eu falava, eu fui feliz. Não, continuo sendo, tá tudo certo. Mas eu comia para cacildo, porque era isso. O lanche na escola era hambúrguer com leite, e aquele leite parrudo de gordura, né? Aquela coisa toda, tal. Quando eu voltei, a minha mãe mal me reconheceu, né? Porque eu tava um pouquinho arredondada perto do quanto que eu tinha saído. Mas foi a única vez que eu, de fato, padeci disso. Porém, um belo dia, eu, na minha vida de repórter de televisão, ouvi de um cinegrafista, querido, amado meu, que com toda, e juro, gente, não é passível de crítica o que ele disse pra mim, não é. Ele virou pra mim com o coração cheio, me amando, e falou, repórter gorda não tem emprego. A gente parava todo dia de manhã para tomar um café, catar um trem, porque repórter não tem vida, come onde dá, normalmente padoca, hot dog, o que der. E eu era risole, amo, Coca-Cola, amo, e botava isso para dentro.
todo santo dia. Era feliz para Cacilda, adoro um risole até hoje e adoro uma Coca-Cola até hoje. E ele falou isso pra mim, e claro, eu dei uns safanões verbais, para com isso, mas depois eu refleti e eu falei, caramba, as minhas escolhas não estão sendo legais. E aí, logo na sequência, eu engravidei do meu primeiro filho, e aí entrou uma culpa de tudo que eu ponho pra dentro que tá indo pra ele. E aí eu falei, eu preciso cuidar da minha alimentação, porque agora não é um autocuidado, é um cuidado com ele, né? De tudo que eu ponho vai ser pra ele. E eu comecei a fazer novas escolhas. Então, assim, desde o meu filho tem 12 anos, eu nunca mais tomei um refrigerante na vida. Ai, que coisa radical! Cara, foi uma escolha. Ah, posso tomar? Posso, não tem a menor dúvida. Posso tomar, não tem problema. Mas eu fiz uma escolha. Eu falei, cara, quer saber o que mais? Amo, mas não quero. Mas fiquei bem. Se eu quiser tomar um, tomo. Eu não estou restrita, assim, não é uma coisa louca. Mas eu optei. E, cara, eu curti essa opção. Não tomo mais. Aí, McDonald's. Imagina, repórter, vida. McDonald's era quase... Nossa, eu sou fã de McDonald's mega. até hoje. Eu fiquei uns bons 10 anos sem comer. Voltei agora recentemente, por causa do meu filho, tal, não sei o que às vezes quer comer lá, tal. Mas assim, porque foi uma escolha também. Então assim, não é deixar de comer com a culpa do sofrimento de que nunca mais posso. Mas quando você chega numa posição, pelo menos na minha experiência, e fica o compartilhar, de você se sentir bem, falar, putz, quer saber do que mais? É uma escolha. Então, as escolhas podem nos ajudar a cada momento. Quando eu sento para comer, eu posso escolher isso ou posso escolher aquilo. Eu posso escolher essa quantidade, eu posso não escolher. Só que também entendo que para isso, você tem que estar mentalmente legal. Tem hora, porque a comida, e aí vem, Marcela, essa parte, né, de já te jogar uma pergunta. Eu vou te dar um abraço antes. Vamos abraçar. A comida une o ser humano, né? Historicamente, é onde a gente se socializa, onde a gente está, em relação familiar, são as grandes memórias. Pô, comer é uma das grandes prazeres da vida. Eu amo comer. Comer é vida. Só que a gente acaba optando por fazer isso de uma forma que compensa os nossos sentimentos. E a comida, ela afeta os nossos neurotransmissores. Ela vai dar serotonina, ela vai me deixar super... Viva o chocolate, né? Ainda mais quando eu estou para menstruar. Vamos lá, chocolate é vida também. Então, sim, a comida tem um impacto que vai me deixar mais feliz, menos triste, menos isso. E a gente acaba cedendo a tudo isso. Então, eu estou falando de escolhas racionais, mas o emocional vai afetar as minhas escolhas também. Elas não são tão racionais, né, Mar? Não são tão racionais, tão ainda assim. mais quando você está vivendo um momento onde a estrutura mental também não está te favorecendo, né? Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre esse jogo. Pra eu levantar. Muito obrigada. Olha lá, ó, levantou. Sabe por quê? Você falou coisas que pra mim foram, assim, geniais de pontuar. Me parece... Ai, gente, eu vou dar um 10 pra mim. Assim, quando eu tô ouvindo isso, assim, mas... Puta, uma comedora intuitiva, né? Que a gente fala que existem pessoas que são comedores intuitivos. Você falou coisas que tem, para algumas pessoas, é tão difícil de entender quando eu tô morrendo de fome. Porque você falou, se eu sentar à mesa morrendo de fome, eu mal mastigo, né? Então é isso, a gente não pode ficar morrendo de fome. Então eu preciso estar conectada com o meu corpo para entender quando a minha fome começa a aparecer, que é o momento ideal para eu me preparar para comer. Se eu tô morrendo de fome, eu vou comer o que eu gosto, o que eu não gosto, rápido, sem mastigar, sem prestar atenção, sem sentir o gosto, voraz e acabei, né? E aí eu não ouço a minha saciedade. Eu fico estufada, fico lá e tal. Então, assim, escutar, entender o próprio corpo é algo que algumas pessoas preservam, outras pessoas perdem. E é comum perder. Então, resgatar isso, o que meu corpo está falando, quando eu reconheço a minha fome, quanto que eu reconheço da minha saciedade, treinar isso, e é algo que, assim, é boa parte do meu trabalho com as pessoas, de tentar ajudar a resgatar a sensação física de fome, o entendimento da sensação física de fome, de resgatar a sensibilidade da saciedade, né, para entender quando que o meu corpo fala, aqui tá bom, não precisa comer tudo, porque o nosso corpo fala com a gente, ele fala, começa a comer, ele fala, para de comer, só que a gente ignora. Ah, eu não vou almoçar, eu vou marcar meu almoço às 2h30, porque não deu tempo, porque atrasou, não sei o que lá. Eu deixo de escutar a minha fome. E aí, quando eu for almoçar, eu tô almoçando com mais fome, eu almoço mais rápido, eu mastigo mal, eu não tô tão conectada com a minha saciedade. Então, eu me perco, e isso vai embolando uma refeição na outra. Então, ouvir você, né, não é comum, né? E aí, eu vou falar do cinegrafista, ele não tá errado. A gente sabe que profissões que têm a ver com a imagem são um grupo de risco, para desenvolvimento de transtorno alimentar.
Se a gente talvez hoje, né, com uma luta muito grande para incluir todo tipo de corpo na mídia, nas revistas e tal, a gente hoje consegue ter algumas poucas, principalmente mulheres, né, que estão fora do padrão social com o microfone na mão, mas ainda são muito poucas, né? Quando você fala daquele primeiro número, eu concordo com você, ele é subestimado, né? Você comparou com os Estados Unidos, eu acho que o Brasil o futuro é... Para. Então, a gente precisa resgatar o que você fala com tanta tranquilidade, mas que não é o comum, não é a regra. Se a gente for brincar de vocês três, eu tô falando de 66% desse universo aqui que teve problema, ou que tem problema. Então, assim, é muito raro a gente manter essas nossas conexões. Eu tô mãe fresca ainda, então meu filho eu tô naquela fase da introdução alimentar. Quantos meu filho anos? tá com 8 meses. Ai, que coisa fofa. Então, uma coisa mais gostosa, né? E aí, eu tô dando comida pra ele, ele fecha a boca, ele vira, ele não quer mais. Tá bom, então... E agora? Que eu, né? Eu que fico ditando regra de intervalo. Será que ele não quer mais, sabe? E ele tá falando pra mim. Eu, com os meus 8 meses aqui e tal, eu não quero mais. Então, a gente aprende a ignorar esses sinais. Porque se eu não tivesse, talvez, a consciência que eu tenho, o meu filho ia crescer e ia falar, se você não comer tudo que tem na mesa, você não come a sobremesa. E aí ele aprende, ele condiciona. Isso é ruim, a sobremesa é bom, então eu preciso comer, eu não preciso ouvir. Suportar isso aqui pra chegar no que eu quero. E aí, quando eu tô triste, eu vou querer pepino? Exatamente. Ou quando eu tô triste, eu vou querer o sorvete, que a minha mãe sempre me ensinou que esse é o gostoso, esse é o... Então, quando a gente fala de uma relação neutra, é eu não classificar. Não a nutricionista tá falando que pepino e sorvete são gostosos. Não, mas se a gente tem uma relação pacífica, tanto com pepino quanto com sorvete, a gente consegue comer ele no contexto que você estava falando. De sociabilização, de emoção, e sem exagero, porque eu tô conectada com a minha saciedade. Porque não tem nada demais para uma mulher que tá na TPM comer um chocolate. E ela não precisa justificar estar na TPM para poder comer ou para poder querer comer um chocolate. Nas minhas bolsas em casa, no quarto, porque as crianças saem correndo atrás de chocolate lá. E para eu ter um chocolate, tem que rolar escondido. Juro, é deprimente. Eu sou uma pessoa que perde chocolate. Mas é normal, né? E aí eu acho que se você chegar para os seus filhos, né, depois desse exemplo que você falou, não pode comer chocolate de jeito nenhum, chocolate faz mal, chocolate engorda. Você acabou de criar problema. A vontade de comer chocolate. E eu quero pegar esse gancho do filho e vou trazer um exemplo concreto com a minha filha. Tem uma filha de 10 anos. A Beatriz não tem um biotipo magrinho, pequenininho, até porque ela é minha filha, né? Eu tenho 1,77 m. O pai dela tem 1,84 m. Não tem como a Beatriz... Eu não tenho 1,77 m fina, né? Eu sou larga, tenho estrutura larga. Aí eu falei, não, porque tem os ossos pesados. Desculpa de gordo. Não é isso, mas aqui realmente não dá para comparar as mesmas estruturas. São perfis... A Gisele tem 1,78 m, eu tenho 1,77 m. Não sou no mesmo perfil que a Gisele, porque somos estruturas muito diferentes. E eu tento contar isso para Beatriz justamente porque eu nunca quis levar os meus traumas para ela, né? Como que eu não levo essa cultura e tudo isso que essa mochila que eu criei para mim mesma, né? Como que eu não transfiro isso para minha filha? Eu sei que isso são casos que acontecem em muitas casas, em muitas famílias. E aí eu tive um episódio recente com ela que ela virou para mim e falou assim: por que eu tenho que comer pão integral? E a minha resposta eu falei, filha, você tem que comer pão integral porque a gente fez um exame de sangue e seu triglicérides está alto. Isso significa que a gente tem que ter, né, comecei a tentar, uma menina de 10 anos, não estava entendendo nada. Mãe, por que eu tenho que comer pão integral? O intestino funcionar melhor. Né? E também, mas eu tento, assim, ela tem uma criança que tem uma dieta boa, balanceada, ela sempre comeu, ela gosta de comer de tudo, mas tem um volume, ela come mais do que precisa, então eu fico restringindo a quantidade de repetições, pergunto pra ela assim, filha, você não acha que já tá bom? Não é porque eu não quero que ela não coma, mas é para tentar criar esse momentos de alertas de o quanto que você tá percebendo que é além do que precisa ou não. E aí eu trouxe esse exemplo do pão integral e falei pra ela, triglicérides. Ela, o que é triglicérides, mãe? Eu falei, filha, faz parte da nossa composição do corpo. Se isso tá alto, ela pode dar uma outra doença. E aí depois eu fiquei pensando assim, gente, coloquei triglicérides pra criança, mas eu achei que pra mim, pelo menos colocar
como um elemento do corpo dela mesmo, a gente fez exame de sangue, lembra? Dessa alteração, essa é uma forma da gente combater. Eu não restringi o olhar, tipo, eu não quero que você coma pra você não engordar mais, porque ou você tá gordinha, ou você tá acima do peso. É alguma forma de eu explicar pra ela do porquê dessa movimentação. Você pensou saúde. E eu restringi o doce pra pelo menos só sextas-feiras. Uhum. Então, na lancheira dela, eu só mando doce sexta-feira, que é o dia do doce. E aí ela fica assim... E aí somos separados, né? Eu e o pai dela. E aí, o combinado dos dois. Não, a gente só manda doce na sexta. Beleza, beleza. Aí eu descubro que o pai manda, às vezes, um docinho ali durante a semana pra ela. Aí ela, mãe, não conta pro meu pai que eu te contei que ele me mandou um doce. Eu falei, filha, tá tudo bem. Mas então, vamos fazer o seguinte, já que você comeu esse doce na semana antes da sexta-feira, então na sexta eu não vou te mandar. Aí ela ficou acabada, porque... Aí eu falei, não, gente, eu tô sendo muito restritiva. Aí eu falei, não, tudo bem. Vai o doce pra ela na sexta-feira também. E eu nem lembro, mas ela associou. Ela falou assim, não, sexta-feira já é o dia do meu doce. Então nenhum outro dia ela fica me pedindo doce mais. Ela pede doce só na sexta-feira. Mas eu ainda tenho muitas dúvidas. Sim. Mas muitas dúvidas de como esse processo do... colocar mais exercício na criança versus alimentação, na criança em si, né? Sim. E eu falo, você tem que compensar as calorias que você come. Porra, mãe, que caloria, mãe? Compensar o quê? Já fiz natação, já fui pra escola, fiz educação física, o que mais você quer que eu faça de exercício? E eu fico realmente nessa dúvida. Eu não sei o quão mais eu preciso fazer entre deixe ser feliz na sua alimentação, eu não quero que você fale de dieta, eu não falo de dieta pra ela, mas... eu sei que se ela continuar comendo o que ela tá comendo, mais pra frente, aquilo pode dar um outro Sim. problema de saúde também. Qual que é a tua obrigação enquanto mãe? É oferecer para sua filha a qualidade. Qualitativamente é você que manda. Mãe, pai, né, cuidador. Ah, mora com a avó. Tá, avó. Então, o que a sua filha vai comer é você que vai escolher. E você vai fazer café da manhã com cara de café da manhã para sua filha. Almoço, isso não é só para sua filha, né? Almoço com cara de almoço, lanche com cara de lanche. E a gente vai planejar o que é menos nutritivo. Porque minha comida preferida é x-salada de padaria. Sou uma mulher de gosto simples, né? Eu gosto de x-salada de padaria. Se fosse comida de chefe, ia ser mais grave, tá vendo? Pois ia é, gastar mais. tudo bem. Se eu quisesse, eu poderia comer x-salada de padaria no café da manhã, no almoço e no jantar. Mas quando eu me planejo para ir na padaria, para comer o x-salada, eu vou saborear aquilo que se eu comesse todos os dias, eu não ia saborear do mesmo jeito. Então, quando você fala sexta-feira é o dia do doce, você não tá gerando na tua filha nada além de, nossa, que delícia. Então, na sexta, eu sei que tem o meu docinho, eu aproveito o meu doce, eu espero o meu doce. Restrição é você falar para sua filha, você nunca mais pode comer doce. Ou você não pode comer doce, independente de tempo. Então, o que você faz, você tá trabalhando com a sua filha a permissão, o planejamento, o contexto. E por que você escolheu sexta? Por que você não escolheu segunda? Pra mim é meio óbvio. Porque tá perto do fim de semana, porque você estudou a semana inteira, porque a gente vai comemorar o fim da semana. Então, o que a gente precisa ter é um pouco de paz também em entender que restrição é diferente de planejamento. Que era tudo que a Marina estava falando. Então, assim, planejar. Quando ela falou, eu adoro massa. Poxa vida, eu vou no final de semana com a minha família naquele restaurante italiano que a gente ama, comer a massa que eu adoro. Pô, não tem nada mais saudável do que isso. A tua filha ficar desde segunda esperando, mãe, que doce que a gente vai comprar pra eu comer na sexta-feira. Você não tá destruindo a relação dela com o doce. Pelo contrário, você tá valorizando que assim, ela vai criar expectativa, ela vai esperar, ela vai comer. Mãe, eu adorei quando eu abri minha lancheira e vi que era o meu chocolate preferido. Entende? Então eu acho que o jeito que a gente passa para as crianças, e seria o mesmo jeito que a gente poderia fazer com a gente, né? Então quando eu tiver com vontade verdadeira de comer um sanduíche, não tem nada mais saudável do que eu comer um sanduíche. Agora, eu comer por comer, eu não vou comer com o mesmo prazer, eu não vou comer com a mesma entrega, eu vou mastigar e engolir. Então, tem a maneira de você, eu acho que educar o filho e se educar e se perceber o que eu tô sentindo, por que eu tô... Eu falo muito sobre desejo genuíno, né? Por mais que eu adore, como eu falei, o x-salada, eu não tô com vontade todos os dias de comer um x-salada. Quando eu tenho vontade,
primeiro, né, uma vontade verdadeira eu consigo esperar para comer. Eu não preciso comer agora, não é voraz. Não é o que a gente fala que é o comer emocional. O comer emocional é quando eu manejo uma emoção por meio de comida, né? Eu já estou trazendo aqui um assunto que eu acho que a gente chegaria. Então, o comer emocional é quando eu compenso alguma emoção, que pode ser ansiedade, tristeza, medo, pode ser ócio, pode ser tédio, pode ser cansaço, pode ser felicidade, e eu compenso aquilo por meio de comida. Então eu não como desejando aquilo, eu como porque eu tô muito triste, eu como porque eu mereço, né? Essa frase, eu mereço. Básica. Tipo, Né? num dia estressante, terrível, eu mereço cheeseburger. Eu compenso a minha emoção numa comida gostosa. Porque eu busco prazer. Se eu tô vivendo uma sensação de desprazer, eu busco prazer na comida. É rápido, é fácil, é barato, né, é socialmente aceito. Então, a gente normalizar, neutralizar a comida, tanto para os nossos filhos quanto para a gente, eu acho que é esse equilíbrio fino que falta na gente para conseguir comer com tranquilidade. É muito bom isso. Eu tava pensando quando você tava falando sobre as escolhas, sabe, Má? Porque eu acho que a gente não tem racionalidade em muitas escolhas quando se trata do comer, sabe? Primeiro que a Marcela pontuou uma coisa que é a conexão. E para conexão você precisa estar presente, que é algo que a gente já não está mais sabendo como fazer, né? Como estar presente naquele momento. Então, se você está numa alimentação e você está respondendo um e-mail, você está numa reunião, você está olhando, você não está mais conseguindo identificar, né? Mas o que eu queria te ouvir, Marcela, de todo esse mecanismo que é tão complexo, que envolve a emoção, que envolve hormônios, que envolve o estresse. Então, hoje a gente está trazendo a relação do estresse com o comer, da questão do cortisol, ou do sono, né, do dormir pouco, de não ter um sono de qualidade ou um sono satisfatório. Então, assim, como essa vida que a gente está levando hoje, e eu acredito que por isso também a gente está chegando em índices de obesidade grandes, ela não joga contra essa intuição ela joga contra, né, nessa intuição do comer intuitivo, né? E tem também uns ciclos, assim, que eu me vejo e eu acho difícil quebrar, que eu gostei muito quando você colocou da bipolaridade, da dicotomia. Então, eu sinto que só existem dois modos. Ou o modo onde eu sou muito saudável, e nesse modo eu sou a rainha da saúde. Significa que eu fiz um café da manhã de post, que eu fiz uma coisa incrível, que eu tomei um shake, que tem fruta, whey, que tem antioxidantes, tudo tá lá. E eu vivi assim, e eu realmente me sinto assim, nossa senhora, já tô vendo efeito. Se eu não sou essa, significa que se à tarde eu me permitir um chocolatinho, parece que eu abro a vala do agora, vocês vão ver o que é comer. Se eu me permitir esse chocolatinho, eu posso McDonald's, eu posso, porque parece que, assim, por mais que a gente ache bonito a ideia do equilíbrio, parece que ela não existe pra mim. Porque ou eu tô nesse extremo, ou eu tô nesse extremo. Ou eu sou espartana, rígida, e aí, nossa senhora, que Natal incrível, e também nem sei se é tão incrível assim, mas socialmente pode parecer, ou agora vai a ladeira, agora vai o Big Mac, agora vai a fritas, agora vai o sundae, e a gente vai pra esse lado. Então, porque eu acredito assim, todo mundo em tese sabe que emagrecer, no caso, é uma conta calórica que você precisa, é matemática. Mas, cara, será que é? Então, muito bom, será que é? Ou a gente foi introduzida nisso? E assim, se fosse só isso, a gente estaria todo mundo conseguindo. Só que é um negócio muito maior do que isso, né? A gente não coloca as outras coisas em conta, né? Você começou falando de sono. Sim. Sono é algo que, privação de sono, diminui a oxidação de gordura. Então, quem dorme mal, a gente vê diferença de composição corporal de trabalhadores noturnos. Sim. Né? Porque à noite a gente libera todos os hormônios importantes. Então, se você pensa hormônio de fome, de saciedade, a gente libera em sono, né? Então, tem muitas coisas que acabam interferindo. Então, o seu nível de atividade, então, seu emprego interfere no teu gasto energético, meio óbvio, a tua idade, Claro. uso de medicação, a tua raça,
o teu histórico de dietas. Então, tudo faz com que a gente pode ter a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura, comer a mesma coisa, a gente vai ter respostas completamente diferentes. Então, acho que, de novo, é colocar tudo na mesma caixinha. De que basta querer. Então, é só comer menos do que você gasta. É fácil. E aí, quando você falou ali de dicotomia, você falou sobre compensação, porque a gente entra numa lógica que afasta a gente do tomar banho, que eu falei no começo. Porque aí eu preciso malhar, porque aí eu posso comer. Ou porque eu comi, eu tenho que malhar. Quando, na verdade, eu não faço mais exercício porque eu gosto. Eu não escolho o exercício que eu mais gosto. Eu escolho o que queima mais caloria. Eu escolho o que tá mais bombado no Instagram. Então, a gente se desconecta dos sermos únicos que somos, né? Porque a gente tenta colocar todo mundo na mesma caixinha. A Lu se comparou com a Gisele. Quantas Giseles existem no mundo? E quantas Lucianos? Sim. Porra, eu tenho certeza que a gente tá falando de um time de futebol e de uma. Né? Então, assim, a gente tenta se colocar numa mesma fórmula para pessoas que são completamente diferentes, que têm vidas completamente diferentes, histórias completamente diferentes. Os seus pais são diferentes dos meus pais, a nossa genética já é diferente. Né? Então, essa conta matemática, ninguém precisaria de nutrição, ninguém engordaria de novo, ninguém não precisaria de nada se fosse tão simples. E eu acho que o nosso problema é simplificar uma coisa que é tão complexa e tão única para cada um. E o que eu acho que mais me dói é quando a gente fala, quando as pessoas fazem quase essa apologia que é tão utópico, basta querer. Sim. Acorde mais cedo. Faça. É só você focar. É só você pensar antes. Cara, não é assim. A vida não é assim. Então, isso me dói de um jeito, porque não é falta de força de vontade. Ah, você tem que ter força de vontade. Se você tiver força de vontade, o que é força de vontade numa sociedade que está doente? Sim. A minha força de vontade é conseguir fazer o mínimo que eu consigo fazer hoje para conseguir ocupar, enfim, né? Mas eu acho que esses estigmas da sociedade, essa forma, destroem o poder da nutrição. Destroem. Eu falo, por que antigamente a minha bisavó cozinhava com a banha do porco, comia toicinho, torresmo. Manteiga. E fumou até 93 anos, comia açúcar. Não, ela não comia açúcar. A única coisa que ela não fazia era comer açúcar. E morreu com 93 anos que esqueceu que fumava. Um dia da noite acabou que esqueceu. Mas assim, o que tá... Porque né, a gente tem muito mais informação, tem muito mais tecnologia, a evolução da saúde, a sociedade está com muito mais informação, somos mais informados sobre o alimento, porém muito mais gordos, né? Temos Obesos. muito mais alimentos ultraprocessados. Sim. Temos muito mais alimentos mais baratos. Entra no supermercado e vê quanto custa um pacote de bolacha recheada. Custa nada. Vai ver quanto custa o arroz integral, o arroz 7 grãos que a blogueira tá postando. Então, tem uma dificuldade. Quando a gente pensa em Brasil, quando a gente... Porque, né? Não, gente, o supermercado tá um absurdo, gente. O supermercado... A gente perdeu o poder de consumo. É mais cara do que o a refrigerante. É muito mais caro. Aí você vai pensar no integral, no suco 100%, que não, né? Se você for olhar, claro. Aquele suco tá baratinho, tem 10% de suco, né? Então, é uma escolha que são esforços muito difíceis. E aí, quando você coloca a tua avó como exemplo, a sua avó também se movimentava mais. Sim. Porque a gente põe a bunda no carro e vai, né? Porque a gente não se movimenta mais, a gente sobe de elevador, tem mudanças, sem dúvida nenhuma tem mudanças. Né? Não tô falando que a culpa desses números tal, existe uma série de culpados, e que aí eu acho que né, não tem como caber nisso aqui, mas a gente tá falando sobre grandes indústrias, grandes marcas que lucram muitíssimo com a tua dúvida, com a tua confusão, com a tua insatisfação, com o teu engorda e emagrece, com o teu comer emocional, com o teu... Então, assim, é um exército de coisas... Com certeza. Que facilita. Não, laboratórios e tudo mais. São os maiores, né? Hoje em dia, o Ozempic e o Zolpidem, remédio para dormir e remédio para emagrecer, são os remédios mais vendidos no mundo. Agora, a gente tá aqui focando e tô olhando ali, né? Aquele negócio, aquele relógio lá. Eu não tô nem olhando. Eu tô. Não, eu não tô. Eu tô. É porque eu tenho. Eu olho e não olho. Eu não queria perder a oportunidade de falar do outro lado da moeda, né? Porque a gente está falando muito do exceder um pouco do peso que a gente gostaria, e nem tangenciamos a questão de saúde que envolve isso.
saúde cardíaca, pressão, etc e tal. Mas tem um outro lado que é enorme também, que é aquela pessoa que tem uma relação muito ruim com a comida, né? Até come, mas vomita. Então eu queria que você falasse um pouco da anorexia e da bulimia e o que normalmente leva as pessoas para esse caminho. Você está falando de 2 transtornos alimentares, só porque eu acho que é complementar. O transtorno de compulsão alimentar é o transtorno alimentar mais comum. Então, dessas 2 moedas que você falou, é inegável que a gente não tenha tanta gente com anorexia como a gente tem com compulsão, né? Mas você abriu o episódio falando da mortalidade. Então, a gente sabe, né, que a anorexia nervosa, principalmente, é o transtorno mental que mais mata. Porque traz prejuízos físicos inquestionáveis, Claro. né? Então, a gente tem 2 exemplos aí, a anorexia e a bulimia, de relações com a alimentação e com o corpo que são o extremo do extremo do extremo do adoecido. Então, a gente está falando de, no caso da anorexia, uma restrição alimentar que é autoimposta. Então, eu tenho comida, eu poderia comer, mas eu me nego, né? Aí também tem uma negação da gravidade do meu quadro de desnutrição. E aí as consequências clínicas que são decorrentes da desnutrição, né? A gente pode, na anorexia nervosa, também ter distorção de imagem corporal. Não é regra, mas pode acontecer, que é quando a pessoa, mesmo super desnutrida, ainda se percebe acima do peso e gostaria de emagrecer mais. E na bulimia a gente tem a compulsão alimentar como uma marca importante, com compensações, né? Então, existem compensações como a que você falou e tem também compensação de exercício físico, né? Que tem um nome também, vigorexia, agora, é isso? Isso, na verdade, é uma bulimia que a gente fala, é uma bulimia de compensação, né? Não purgativa, né? Porque existem métodos purgativos na bulimia e existe o exercício físico como uma compensação. Essa intenção de queimar, de expurgar o que eu comi é a marca da bulimia. E essa insatisfação corporal também acontece muito na bulimia, embora a gente não tenha desnutrição, né? Mas são os extremos da relação adoecida, porque as pessoas, elas simplesmente não conseguem comer de maneira pacífica e natural e normal, por que não colocar aqui, né? Então, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente tá falando de transtornos mentais, são transtornos mentais, e que eles quase nunca acontecem sozinhos. Então, a gente tem estudos que falam pra gente que 94% das pessoas que têm transtorno alimentar não tem só transtorno alimentar. Tem depressão, tem ansiedade, e aí não é a tô ansiosa, não. Transtorno de ansiedade, depressão de verdade. Então, o transtorno alimentar, ele tem esse poder muito grande de adoecer as relações da pessoa, né, com a comida, com o outro, então relacionamentos amorosos, familiares, sociais, e são doenças que ainda são muito tabu, que a gente ainda não conversa tanto abertamente sobre elas, né, tanto que a gente fala muito sobre a obesidade, o excesso de peso e tal, e a gente fecha um pouco o olho pro padrão super magro que é imposto pra gente. Exato. Né? É um dos gatilhos pro transtorno alimentar, né? É o padrão cultural de beleza. Então, eu também gosto de brincar que são irmãos gêmeos, né? A anorexia, a bulimia e a obesidade parecem, são entidades diferentes, mas são muito parecidas, porque são o desdobramento dessa relação ruim com o corpo, com a comida, com a alimentação, né, de uma maneira geral, e é um problema de saúde pública hoje a gente pensar nos transtornos alimentares, né? Eu comecei a trabalhar com isso já tem 15 anos, de lá para cá, o número de pessoas com transtorno alimentar sobe assustadoramente. Se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não conversar sobre isso, se a gente não trabalhar como política pública em cima dessas questões, eu fico muito preocupada com o que vai acontecer com as gerações futuras, assim, porque é algo que vem crescendo demais, fomentado muito por rede social, por mídia, ainda por isso, então, pela cultura da dieta, então é algo que a gente precisa
conversar e se atualizar. E o tratamento nesse caso, né, Marcela, quando já não é só no campo da nutrição, você precisa ter uma equipe, né, um psiquiatra, é um conjunto, né? O tratamento mínimo para um transtorno alimentar é nutricionista, psiquiatra e psicólogo, com uma questão que eu acho que ainda torna o tratamento ainda mais delicado e talvez ainda menos possível de que todo mundo consiga fazer, porque é uma equipe especializada. Porque não é qualquer nutricionista que sabe trabalhar com transtorno alimentar, não é qualquer psiquiatra, embora, né, se a gente pensa de novo nesse Brasilzão, é melhor você ter o acompanhamento de um profissional da saúde que não seja especializado, né, do que ficar sozinho, né? Então, um psiquiatra, um nutricionista que tenha bom senso, né, é melhor do que nada. Mas o ideal é profissional muito capacitado, porque é uma doença muito grave, muito séria. E Marcela, só nesse gancho, Lu, já vou te deixar, é que a gente falou muito agora da bulimia, né, da anorexia, mas eu queria entender a compulsão. Como é que eu sei se eu sou compulsiva como um transtorno ou se eu como demais, assim? Qual que é o limite, assim? Como eu percebo que o negócio tá indo para um lado muito ruim? A compulsão alimentar, ela não é repetir, não é comer 2 pedaços, né? Eu gosto de pontuar de 3 maneiras. O comer normal, que é o que você come no seu dia a dia, nas quantidades que você come, da maneira que você come, o teu normal, o normal da Lu, normal da... Tem o exagero, que é quando eu como a mais do que eu costumo comer. E existe a compulsão, que é quando eu experimento comer com sensação de perda de controle, em volumes muito maiores do que o que eu estou acostumada a comer, que eu posso até fazer um comparativo que uma outra pessoa na mesma situação não conseguiria. Mas a compulsão, né, cada vez mais, quando a gente vem estudando a compulsão alimentar, ela é algo um pouco abstrata, né? Eu não vou falar para você, a compulsão são 5.000 calorias. Né? A compulsão varia da percepção individual de cada um. Então, a sensação de comer com perda de controle, né, é um sinal de que a gente está falando de um episódio de compulsão. Né? Não tem uma quantidade padrão, mas a sensação da perda de controle, do comer até acabar, do comer querendo parar e não conseguindo, é algo que marca a compulsão alimentar. Eu senti, e de novo, pode ser uma coisa que aconteceu comigo e não ser uma coisa geral, mas fica aqui então uma pergunta. Que a gente consegue reeducar o nosso paladar em algumas coisas. Por quê? Quando eu consumia muito McDonald's, muito risoles, muito... Você viu que ela tá com saudade, né? Não, mas como? Mas como? Gente, isso que eu falo, não é uma coisa de... Eu optei por refrigerante, eu não quero mesmo, porque na prática não serve pra poronga nenhuma, na minha cabeça. Não quero, tá tudo certo. E amo Coca-Cola. Vida, Coca-Cola é maravilhosa. Mas tá tudo certo. Mas assim, eu comecei a optar por outras coisas, e aí, quando eu fiquei muito tempo sem comer, sei lá, um x-salada maravilhoso, quando comi, não caiu bem no estômago. Aí eu comecei tá bom, não vou botar tanto sal na comida, porque não precisa, vou botar mais azeite na coisa, tá bom. Quando vinha com muito sal, eu ficava mais sensível àquilo ali. Então, aquilo que já não fazia mais parte tanto da minha alimentação, que no início parecia com que as coisas ficavam menos, sei lá, saborosas, porque tinha menos sal, ou menos não sei o quê, quando eu me encontrei, aquilo não me fez tão bem. Então, assim, é uma coisa que a gente normalmente acontece, de reeducação do próprio paladar? Isso acontece dos 2 lados, né? Quando você... Acho que você falou sobre escolhas, eu vou ficar com isso na cabeça. Quando você escolhe comer de maneira mais nutritiva, não é a primeira garfada sem sal que você vai falar, nossa, que delícia isso aqui sem sal. Não, né? Ou com menos sal. Né? Existe toda uma possibilidade, sim, de você comer de maneira diferente. E aí, por que eu tô falando dos 2 lados? Porque é muito difícil uma pessoa que tá muito acostumada com bolacha recheada comer uma maçã. Ela vai falar, isso aqui não tem gosto, isso aqui é esquisito, isso aqui é muito mais saboroso. Então, a gente hoje fala muito, principalmente sobre glutamato monossódico, né? Que é o pozinho do macarrãozinho, né? Hoje isso foi assunto. O glutamato monossódico tá em tudo, tá no Doritos, tá em tudo, tá em alimentos processados, né? Então, eu vou explicar de um jeito muito errado, mas é um sal, né? E ele gruda na nossa papila e ele vai direto, manda mensagens para o nosso cérebro de que, cara, isso aqui é muito gostoso. Então, quanto mais você come, mais você quer comer, mais você procura esse tipo de alimento. Então, destreinar o paladar é algo possível, é difícil, mas é possível, né? E você começa a comer coisas mais naturais, tanto que o Ministério, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma coisa maravilhosa, e que é isso? Alimentos in natura.
A gente precisa voltar a comer comida de verdade. E no Brasil dá, porque a gente tem fartura. Super dá. Fartura. Assim, super dá, e a gente tem que lutar contra as grandes empresas, né? Não tem jeito, a gente não pode não falar sobre capitalismo quando a gente fala sobre dieta. Total, isso é isso aí. muito louco, né? E sobre feminismo, são coisas que andam muito juntas. Eu concordo. Né? Então, assim, é possível você destreinar, é possível você comer bem, a gente precisa voltar a cozinhar. A gente não cozinha. A gente pede, é muito rápido, é muito fácil, é muito barato. A gente pode falar sobre condições de trabalho. Mas assim, né? Não vou mudar o foco. Você a gente volta precisa, pra mais, Augusto. a gente precisa voltar a cozinhar. A gente precisa voltar a comer comida de verdade. A gente parou. A gente dá muito trabalho. Não dá. É só se planejar, se organizar, né? No começo vai dar trabalho e depois você vai perceber que você vai comer muito melhor, você vai se sentir muito melhor. Quem come alimentos menos processados é mais disposto, é mais saudável, é mais... A gente tem relação hoje da alimentação com saúde mental, né? Comer bem é essencial para estar bem. Sim. Então, não adianta comer mal e ficar fazendo skincare. Não adianta. Maravilhoso. É de dentro pra fora. Amei. Espera, nota 10. Isso é muito bom. É verdade. Não vai fazer adianta skincare. comer mal e fazer skincare. Muito bom. Eu acho que um gancho que eu queria trazer aqui pra gente, né, arrematar um pouquinho no final, é que depois da pandemia a gente tem uma evolução, eu vejo, das pessoas comendo mais saudável na volta ao escritório. Então, as marmitas, a quantidade de pessoas que agora vendem programas de marmita, eu mesmo comecei a me organizar em casa para fazer as minhas marmitas com a própria comida na minha casa. Então, o que eu fazia de comida, em vez de eu tentar comer todo aquele prato até o final, né, com a minha filha, eu faço marmitinha, comprei, organizo, e aquilo de alguma forma tem uma quantidade um pouco mais organizada, enfim. Mas também vejo que eu muitas vezes penso na alimentação para o próximo e não penso tanto para mim, que acontece com muitas mães, muitas mulheres. A gente tá o tempo inteiro pensando, a comida para o meu marido tem que estar fresca, a comida para os meus filhos, mas o que eu tô fazendo para mim? Muitas vezes nem a mulher come, né? Quantas cenas a gente já viu as mães que oferecem para todo mundo e não estão comendo, não estão pensando tanto nela e acaba por falta de tempo pedindo essa comida. Então, eu acho que ao mesmo tempo, a gente vinha aí com uma sociedade, com as crianças mais conscientes de inúmeros movimentos de sustentabilidade, né, culturais e também da consciência da comida, mas com uma quebra dessa geração que ainda vem com essa transição da geração da década de 90, né, vamos dizer, 80, 90, que somos pais, mais um volume maiores de pais atuantes, acho que vem dessa geração, que é uma geração da plástica, assim, né, da revista da plasticidade todo. Mas eu acho que ainda a gente falta muito, muito a gente entender o que é verdade. Qual que é a verdade? Hoje uma das minhas maiores dores é que eu nunca sei se o que eu tô fazendo realmente é bom e é de verdade. Ou aquilo é uma informação confiável, porque muda tantas informações. Então, fui no nutrólogo e o nutrólogo disse isso pra mim. Eu tenho dificuldade em confiar naquelas informações. Porque é tanta informação que eu não sei exatamente se aquilo que eu tô fazendo vai dar certo, porque a frustração, como a Nath disse, eu usei o Ozempic não funcionou pra mim, isso gera uma frustração tão grande que eu tenho dificuldade de confiar que aquela dieta vai me levar para aquele lugar. Sim. Eu tava falando pra vocês antes que eu adorei o episódio sobre influencer, né? E hoje a gente tem o profissional da saúde como influencer, ou tentando ser influencer. Então eu acho que essa coisa que você tá trazendo dessa confusão do quem que eu vou ouvir, como é que eu vou fazer. Hoje, infelizmente, o profissional bom é aquele que tem seguidor, né? Sim. Então é muito delicado. Por isso que eu acho que eu sempre falo sobre isso. É legal ter rede social, eu tenho rede social, eu acho que é super legal, é um jeito de você atingir mais pessoas, mas precisa, a pessoa que está lá seguindo, ela precisa ter bom senso e saber quem que é aquela pessoa, com quem que ela trabalha, o que que ela já fez, aonde ela já esteve, e não só quantos seguidores ela tem. Eu acho que esse é um primeiro ponto do final da tua pergunta. E quando você começou a falar do cuidar do outro, né, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da família e tal, a gente precisa cuidar da gente como a gente cuidaria de alguém que a gente ama muito, né? A gente não se coloca mais em primeiro lugar. A gente come o ruim para deixar o bom e tal. É claro que em determinadas situações familiares a gente já sabe que é a mãe que vai se anular para isso, mas o ideal, né, seria a gente tomar conta da gente para depois tomar conta dos outros, né? Tem aquela coisa bonitinha de quando cai a máscara do avião, você coloca primeiro em você e tal. Então assim, a gente estando bem, então nós mães, né, se a gente estiver bem, a gente vai
cuidar melhor da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos maridos e tal. Então, a gente precisa estar bem para trabalhar bem, a gente precisa estar bem para se sentir bem, a gente precisa estar bem para ser boas mães, a gente precisa estar bem, porque a gente acaba deixando a gente em último lugar, e aí detona com a nossa autoestima, detona com a nossa saúde mental, detona com a nossa saúde física, detona com o nosso sono. Então, cuidar da gente como alguém que a gente gosta muito é o comecinho da melhora de todas as nossas relações, né? Inclusive, claro, da nossa relação com a comida, né? Eu falo com as mães que eu atendo, não come o resto do teu filho. Não come babado, frio, não é pra você aquilo. Você não daria aquilo pro teu filho na refeição seguinte, né? Você não daria isso pro seu marido, temos aqui de almoço a sobra do que a criança não quis. Então, assim, cuidar da gente, né? Escolher o que a gente gosta, escolher as coisas que são frescas, que estão bonitas, preparar o que a gente gosta, cuidar da gente. A gente parou de cuidar, não dá tempo, né? Muito bom. É muito difícil. Adorei. Marcela, para a gente começar a caminhar aí para o fim, já entendemos que a restrição não é o caminho, basicamente, né? Você já falou sobre o voltar a comer intuitivo, sobre a gente ter uma relação igual tomar banho e tal. Mas agora, né? Vamos supor agora. Principalmente, eu acho que a maioria das pessoas que está aqui nos ouvindo já tentou 1 milhão de coisas. E ainda se sente acima do peso. Qual o caminho, então? Né? O que a gente pode fazer, então, no dia a dia de diferente para chegar num resultado mais sofrer menos? E nessa lógica que você falou de estar bem, né? Será que, então, a gente precisaria começar estando bem para fazer isso? Ou isso nos leva a ficar bem? Quem entra primeiro, né? É o ovo ou a galinha? Quem entra? Porque talvez se a gente agora for entrar num programa de emagrecimento, vamos colocar assim, mas você tá tão destruído emocionalmente, você tá com a sua autoestima tão destruída que talvez você não consiga levar nada. Então, será que a gente também não tem que estar bem para encarar alguma coisa? Sim. Né? E só para aprofundar, porque eu acho que tem a ver. Não larga, né? Eu não consigo largar esse programa. Esse programa é muito bom. A gente vai ficar bem se a gente só olhar o corpo que a gente não tem? A gente vai chegar lá? Você falou por onde a gente começa. Eu acho que a gente precisa parar antes de começar, né? Eu acho que parar de comparar, parar de buscar, parar de tentar, para e escuta você, sabe? Porque a Lu começou falando comparação, né? A primeira coisa que você falou, nossa, esse assunto é sobre comparação. A gente tem que parar de comparar, e parar de comparar com a gente mesmo. Porque quando eu tinha 15 anos, gente, eu usava tal roupa. Acabou, cara, acabou. Não, porque quando eu era adolescente, eu usava um biquíni, que eu quero voltar a usar esse biquíni. Não. Então, é assim, para e escuta o seu corpo. O seu corpo é o teu melhor amigo. E é como eu estava falando antes, assim, ele vai te falar quando é exatamente a hora para você comer. Ele vai falar quando é a hora para você ir dormir. Ele vai falar quando é a hora para você ir no banheiro. Ele vai falar quando é a hora que você precisa descansar. Se você escutar o seu corpo, se você tirar do outro e prestar atenção no que ele tá falando para você, ele fala tudo para você. Ele fala, você ouve quando você precisa fazer xixi, por que você não ouve quando você precisa comer? Então, assim, escutar o próprio corpo, entender o que o teu corpo manda de mensagem para você, é a melhor maneira de parar e de talvez ser o fio condutor de qualquer mudança. E o teu corpo vai falar com você de um jeito, o corpo da Lu do outro, o corpo da Mari do outro, o meu de outro. Então, quando a gente tira o referencial do outro e volta o olhar para si mesmo, a gente consegue colocar as coisas numa outra perspectiva, de muito mais compaixão, de muito mais calma, de muito mais respeito. Depois as coisas vão melhorar. Calma, primeiro para tudo, arruma tudo, deixa baixar, se concentra em você e confia em você. Né? Você não precisa de ninguém para te ajudar a comer. Né? Quando eu tô lá no meu consultório, eu falo para as pessoas assim, o meu grande objetivo é que eu seja a última nutricionista, porque raramente eu sou a primeira. Então eu só quero ser a última e eu quero que as pessoas esqueçam de mim. Porque as pessoas não precisam de nutricionista para comer, ou elas não deveriam precisar. Né? A gente estragou tanto a relação com a comida, e inclusive os nutricionistas, porque todo mundo já passou com o nutricionista que meteu um papelzinho lá, que ele só deu print, ele só imprimiu e deu, entendeu? Então assim, você não precisa de tanto referencial externo, você precisa só
voltar pra você. É lindo, é difícil pra caramba. Mas assim, infelizmente a gente precisa voltar. E tentar. É muito louco ela falando isso, porque eu não sei se acontece com vocês, mas assim, vamos supor que você o cardápio fechado que o nutricionista te dá. Então, à tarde, vamos supor, você tem que comer um iogurte com não sei quantas gramas de whey, vamos supor. Aí, aquela tarde, eu tô com vontade de comer um salgado. É muito louco, porque você vai comer o iogurte, que tá no cardápio, mas você vai chegar no salgado, porque aquilo não vai te saciar, porque o seu organismo tá te pedindo uma outra coisa. Então, em tese, vai logo no salgado, porque você só tá acumulando calorias, né? Que você vai chegar no salgado. Aquilo não vai te suprir. Então, o cardápio fechado também é outra coisa muito complicada. Não, mas assim, a maioria trabalha com cardápio fechado, você concorda? Sim, é que eu já tive nutricionista, tô falando que eu não tive problema de dieta, de ter um peso muito fora do coisa, mas fiz dieta sim, até porque, de novo, né, a reportagem, a vida, a maternidade, me colocou em pesos que eu não tava muito afim e tava com dificuldade de tirar. Mas, de novo, eu tive que começar a fazer escolhas, né, e a escolha é o tempo todo. É no supermercado, na hora que eu peço a comida no restaurante, e quando eu vou no restaurante, esquece, eu vou no risoto, se tiver, vou no carbonara, não me dá outra opção. Sei que lá. Agora, se eu tiver num outro tipo de restaurante, são escolhas o tempo todo. Agora, eu fui numa nutricionista muito querida, a doutora Renata, e ela, assim, coisas que eu amo. Pelo amor de Deus, 4 horas da tarde eu preciso de um chocolate. Todo santo dia. E eu reparo que tem um horário, assim, que eu curto muito. Então, mete o chocolate, só que eu vou te dar uma opção. Vamos tentar um chocolate assim? Ó, compensa, não sei o que lá. E não a loucura. Para de achar que se você comer um troço fora de hora, você vai ter um troço. É que a gente exagera na coisa do pode, do não pode. Do dizer, calma, é balanço em tudo. Porque senão a gente sai de uma loucura para uma outra loucura. Aí a gente fica doente de um outro lado. Porra, tá bom. Então, o que tá me levando para... Tô muito afim, então vai lá e faz. E depois você dá uma amenizada. Se precisar. Porque não é tudo pau, pedra, ovo, tá, não sei o que lá. Eu quero abraçar as pessoas e falar, tá tudo certo, gente. Relaxa. Você entende, né? Por que eu quero? Caralho, o que tá acontecendo? Exato. Seu chefe tá puto, você tá batendo meta, ou você não tá conseguindo as coisas que você quer. Você tá numa fase do inferno, não é um dia. Sim. Tá tudo bem. E nessa fase tá tudo mais leve? Tá tudo mais leve. Mas é que a gente fica se cobrando que tem que estar tudo maravilhoso, o maldito o tempo todo. Você tem que gostar de salada. Eu não falei com vocês outro dia? Eu acho salada um saco. Saco. Eu acho que é uma perda de espaço do meu estômago que podia estar sendo alimentado por uma coisa muito mais legal. Até o dia porque, assim, em quilo é legal porque você vai lá e pega, tem mais opções, né? Então, você tem o brócolis, você tem o milho, você tem a beterraba, aí você bota tudo, fica mais variado. Mas me vem com uma salada de alface e tomate. E um Caesar saladzinho básico. Tédio. Não, eu acho um saco. Tédio. Você tá vendo? Eu adoro. Tédio. Só que tive a oportunidade de um dia comer num quilo especial, tal, não sei o que, né? A salada mais incrível da minha vida. E tinha lá que até hoje eu não achei, uns feijões verdes muito maravilhosos. Aí a salada tinha não sei o quê, aí tinha esquece quinoa, porque nem quinoa tinha. Tinha outras coisas. Eu falei, olha como pode ser saboroso isso aqui. Sim. E aí uma chavinha virou na minha cabeça. Eu, passo a salada sempre, e continuarei passando se vier só alface e tomate. E agora, eu mandei foto pra elas. Sim. Eu tô pirando na salada. Eu comprei edamame. Eu tô colocando queijo branco na salada e atum e não sei o que. Fazendo umas misturebas e eu saio rolando da mesa com a salada. E sempre um ovinho cozido. Eu saio rolando. E eu não tô sentindo falta de nada. E tô amando o sabor das coisas. As misturebas todas estão funcionando. E tá legal. Então assim, eu tô curtindo. Se eu não tivesse curtindo, eu não tava comendo. Não sei por quê. Eu ia ter que procurar outras coisas, né? Tá tudo certo. E o dia que não quiser comer, se quiser comer macarrão, vou comer macarrão. Mas assim, eu encontrei saídas para aquilo ficar muito saboroso. Sim. E fiquei feliz. E mandei fotinhos para elas. Verdade, recebemos. Estamos no apoio. Mas... vocês ouviram? Ouvimos. Eu ouvi. Nossa, parece sinal de escola. Que loucura. Sabe por quê? Porque é hora do nosso boom. Fuck my brain.
E é na hora do nosso boom, a gente dá aquela pausa para arrematar um pouco do que foi dito nesse programa riquíssimo, que todo mundo que está assistindo se identificou com alguma fala de alguém daqui, certeza. E, por favor, aceitamos comentários, gostamos desses comentários. Agora eu vou começar o boom sempre jogando nela, Natália Mestre. Quando a gente fala de cultura da dieta, obesidade e transtornos alimentares de hoje, o que pegou? Ai, Marcela, que aula! Pegou inteiro, pegou em tudo. Porque é um episódio que eu queria ter ouvido há uns 10 anos atrás, assim, sabe? Queria que há 10 anos atrás eu tivesse escutado isso e talvez eu não tivesse feito a primeira dieta que começou uma longa história. O que fica pra mim... Nossa, é um autoconhecimento de novo, né? É impressionante como a gente faz programas e volta com a necessidade de você entender você, de você se conhecer e de você se respeitar. Eu acho que eu tava, você falando e eu pensando, uma relação que precisa voltar a ser de respeito em primeiro lugar, né? Porque você fica se olhando com tanta escassez, você fica se olhando com tanto que você não tem, no que você precisa, onde você quer chegar, com quem você quer parecer, que você vai ficando muito longe de você vai se perdendo de você. E se você se perdeu de você se perdeu também do que seu corpo quer, ou da sua nutrição, ou, né? Então, que a gente volte mesmo, que eu, pelo menos, assim, consiga voltar a fazer da minha comida o tomar banho. E quando ela for especial, que eu consiga até ficar feliz dela ser especial, porque eu saiba que aquilo tem uma razão de existir, né? Então, quando eu for sentar com os meus pais para tomar um vinho e comer uma massa, que seja sem culpa, que seja, olha, isso tem uma razão de existir, você tá aqui com as pessoas que você ama e isso faz parte da vida, faz parte desse momento. Então, muito obrigada por você ter vindo. Foi um episódio que me tocou muito, porque eu acho que eu tô precisando voltar a me respeitar. Então, eu te agradeço de coração. Muito linda! Eu fiquei até emocionada de precisar me respeitar. Muito bem. E você, Luciana Chiesa? Olha, eu acho que, diferente da Nath, eu não quero voltar para 10 anos atrás, né? Eu fico feliz de ouvir isso hoje, com 40 anos. Porque eu sei que eu tenho mais 40, pelo menos, pela frente, de fazer diferente. Para a Luciana. Tá? A Luciana pode olhar a comida e eu vejo... Eu não tenho uma relação negativa com a comida. Eu tenho um momento em que eu não sei o quanto eu comi. Eu sou aquela do pique, né? Pickpocket, né? Atencione pickpocket da comida. Quando você vê, é o beliscar, né? O beliscar. Mas eu tenho um ponto que eu acho que é tão fundamental, pra mim, que me gera muito, como eu posso fazer diferente com a minha filha, que tá com 10 anos, que tá começando a se descobrir pré-adolescente, os hormônios a vir, a se olhar no espelho e querer curtir ela, e o meu padrão de beleza é diferente do padrão dela, e como eu, né, nesse limiar até, né, do que é dela, o que é meu, enfim, né, acho que como a gente consegue construir tudo isso. E quando eu falei que eu fui me consultar com um bariátrico, não foi somente porque, eu não estava desesperada, eu não estava no momento mais gordo da minha vida, longe de estar, não estava deprimida, não estava, eu simplesmente queria entender se aquilo era uma solução permanente, para eu não ter que pensar mais nisso. Como eu posso cortar o mal pela raiz, né? Então eu diminuo meu estômago, logo eu vou ter que cortar. Só que a consequência disso para o nosso corpo, ela é muito grave, né? E eu conheço pessoas muito magras, mais magras que os que médicos toparam fazer a bariátrica, né? Isso é uma prática comum, não é uma prática assustadora, assim. Conheço pessoas bem magras que quiseram e alguns médicos toparam fazer. Mas eu acho que a gente está trazendo um alerta, né, da importância da informação correta, da importância de você confiar. Eu ainda tenho dificuldade na confiança e hoje me sinto muito abraçada pela sua fala, porque ela é uma fala que traz a vulnerabilidade de tantas pessoas, né, a favor da gente abraçar a comida, não como um elemento ruim, mas como um elemento prazeroso. Porque para mim o banho é um gatilho de prazer. É um momento em que, pra mim, eu me conecto muito, assim, me dá um prazer tão grande, e eu acho como a gente pode trazer isso de um momento mais prazeroso.
E não conseguindo ainda ser tão racional quanto a Má, mais pragmática, né, de é simples, vamos fazer escolhas, né, e ela tá corretíssima, quem sabe eu chego lá um dia, mas assim como muitas pessoas, assim como eu, a gente ainda não tem essa escolha, não é que eu não sei, não é falta de consciência, a consciência a gente tem, não é o problema, mas é a força da escolha, né, o do me permitir demais, como quando eu passo do limite, né, então eu acho que aqui a gente tem muitos elementos importantes que a gente precisa abrir a discussão, mas o primeiro é respeitar o nosso corpo. A gente tem muitas regras sendo ensinadas, como de 3 em 3 horas. Ninguém ensinou a gente a escutar o nosso corpo para alimentação. Acho isso tão rico, tão importante, que eu acho que o meu maior ensinamento é passar a me escutar mais, escutar o meu corpo, porque a única coisa que vai me deixar diferente do outro é me escutando. Porque cada corpo reage de um jeito diferente. Então, muito obrigada pela sua presença e pela oportunidade de aprender. Eu, Marina Machado, a pragmática. É a minha experiência, assim. Eu amo comida, né? Comida, como eu falei, é uma coisa que une todos nós. Então, eu acho que as pessoas têm que se deixar ter esse prazer, né? Mas que a gente busque a saúde nesse prazer. E se a saúde não está sendo encontrada nesse processo, é fazer também o que a Nath falou, de olhar para dentro. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, para que eu possa fazer essas escolhas de uma forma mais saudável, né? A gente tem a questão de nutriente, a gente tem a questão do que ajuda o nosso organismo e do que não ajuda. Se aquilo faltar, vai dar talvez um problema, se aquilo tiver em excesso, talvez vai dar um problema, mas não pode virar um negócio onde eu olho para a comida e penso que aquilo é uma cirurgia, sabe? Tem que ter uma racionalidade absurda. Eu tenho que ter uma naturalidade de fazer escolhas que são saudáveis para o meu corpo. Não é 100% do tempo, mas que aquilo seja por um período que facilite para mim. E se não tá fácil, tem que buscar ajuda, que eu acho que é o melhor caminho, né? Se sozinhos não conseguimos, por que a gente não pede ajuda, né, doutor? É isso. Eu chamei de doutora de novo, né, Marcela? Não, foi uma delícia, é muito rico e eu acho que é muito legal porque é um papo de 3 mulheres completamente diferentes, né? E aí a gente vê o quanto que as nossas relações são únicas, o quanto cada uma está num momento, o quanto... Então, mãe, ou mais intuitiva, mais pragmática, com uma história de mais sofrimento, de esporte... A gente é muito único, sabe? Assim, e a gente tem a nossa força, sabe? E para quem tá escutando a gente, assim, é realmente possível viver em paz. Dá para confiar em si mesmo. Não é fácil, não é um caminho linear, mas assim, é possível e você falou sobre respeito, né? Começar pelo respeito para depois chegar no amor. Primeiro respeita, né? Primeiro tenta cuidar, para depois amar o meu corpo a qualquer custo, né, muito difícil, né, eu até, não sei, eu desconfio de alguém que fala, tô 100%, acho que ninguém tá 100%, sabe, então começa se escutando, começa se entendendo, me emocionou você falando, eu não queria estar 10 anos atrás, que bom, né, e eu espero que alguém aqui esteja nesses seus 10 anos antes, ouvindo e tal, e que fico muito feliz com o convite, adorei, foi um papo maravilhoso. A gente é que gostou. Não, vocês são demais, adorei. Muito maravilhoso. Obrigada pelo convite. E aguardamos você novamente. É só chamar. Sempre esse assunto ainda rende muita coisa. É só e chamar. você, o que você achou? Como é que você lida? O que você gostaria de perguntar? Faça isso, coloque aqui o seu comentário. E não se inscreveu ainda? Poxa, tá na hora, aproveita antes de acabar o programa, aciona não é sirenezinha, né? O sininho ali da vida, ajude, porque o algoritmo, de repente, entendeu? Vai dar aquela ajuda e fazer com que a gente chegue com esse conteúdo a mais pessoas que precisam ouvir esta conversa. Falando em canais que você pode seguir, @canal FMyBrain no YouTube, no Spotify, @FMyBrain, e atenção ao nosso Instagram, @FMy.brain. Aguardamos vocês, olha, toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo, muita coisa legal publicada já. Aguardamos vocês semana que vem e, putz, aproveitem muito o conteúdo de hoje, que foi riquíssimo. Obrigada, Marcela. Obrigada, Valeu. Marcela. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.